E aí galera, hoje eu vou estar mostrando para vocês a abertura Ruy Lopes, uma das aberturas mais jogadas por grandes mestres atualmente. Vou mostrar as principais variantes e principais ideias de meio de jogo. Então vamos lá. Então, a abertura Ruy Lopes se caracteriza com esses lances aqui. Peão de E4, depois as pretas respondem com E5, cavalo em G3, desenvolvendo e atacando o peão. As pretas respondem com C6, protegendo o peão do centro. E aqui as brancas fazem o lance B5. E essa é a abertura Ruy Lopes. Essa é a sequência aí de lances que se caracteriza a abertura Ruy Lopes. Aqui tem três variantes aqui para as pretas jogarem aqui da abertura Ruy Lopes. Tem a variante aqui, que é a variante do A6 atacando o peão, que essa aqui é a defesa morph, é a variante morph. Daí da variante morph temos dois lances aqui que as brancas podem fazer nessa variante morph, que é o lance em A4, voltando o bispo, e tem o lance das trocas aqui, a variante das trocas, que é capturando o cavalo. Tem outra sequência também, depois do lance aqui, bispo em B5, que é a defesa Berlim, né? Que é a variante Berlim aqui da Ruy Lopes, a defesa Berlim. E eu vou estar mostrando para vocês nesse vídeo essas três aí variantes da Ruy Lopes. Vamos primeiro mostrar aqui a variante da morph, né? A variante defesa morph, que é depois do lance A6. Aqui vou mostrar essas duas subvariantes. Primeiro vou mostrar a variante do bispo em A4 voltando. Aqui o lance mais jogado de pretas é o lance cavalo aqui em F6, já atacando aqui o peão do centro. Depois as pretas respondem com roque. E aqui vocês devem se perguntar, tá, mas aqui as brancas não ganham um peão depois de bispo capturando o cavalo, retomando aqui de peão, e depois cavalo aqui capturando o peão do centro. Não, aqui vocês vão perder aí o peão, as pretas vão recuperar o peão de volta com dama em D4 atacando o cavalo. Veja que ataca o cavalo e ataca o peão do centro, e não tem como proteger as duas peças. Então, se você é ganancioso aí e achou que ia ganhar o peão, não, você não vai ganhar o peão. E se você estiver jogando de pretas, pode jogar tranquilo que você não irá perder o peão. Então aqui o lance mais jogado é roque, aqui nessa posição. Aqui as pretas podem continuar com... Aqui tem duas variantes para as pretas jogarem. Tem a variante de bispo em C5 e tem a variante de bispo em E7. Vou mostrar para vocês as duas variantes. A variante de bispo em C5, aqui as brancas podem continuar jogando com peão em C3. As pretas podem dar roque, o lance mais jogado. Aqui as brancas protegem o peão com a torre. Aqui o lance mais jogado de pretas é o peão aqui, protegendo o bispo. As brancas podem continuar com o peão avançando aqui, protegendo o peão. As pretas podem seguir com o bispo desenvolvendo. E aqui a ideia das brancas. A ideia das brancas é passar esse cavalo para cá, ó, para a direção da ala do rei, passar para cá e depois passar para cá. Essa é a ideia das brancas aí de meio jogo, né? De um ataque aí na ala do rei. Aqui eu não mostrei o lance, mas aqui também tem um lance melhor, que é bispo aqui cravando aqui o cavalo, ó. Esse lance aqui é um lance muito bom, que vai cravar o cavalo. Então aqui primeiro as pretas tem que seguir com o peão avançando para evitar com que o bispo fique nessa cravada aqui, que é uma cravada muito boa aí para as brancas. Então essa é a variante ali com o bispo em C5. Tem a variante aqui com o bispo em E7, que é basicamente a mesma ideia para as brancas, que é continuar aqui com o lance C3. Daí aqui as pretas dão roque, as brancas seguem com D3. E aqui as pretas continuam com peão avançando. Aqui as brancas seguem com a torre aqui nessa coluna, aqui protegendo o peão. Aqui as pretas podem seguir desenvolvendo o bispo cravando aqui o cavalo. Aqui as brancas
podem continuar aqui com o cavalo em D2, protegendo aqui o cavalo que está cravado. Aqui as pretas podem seguir atacando aqui o nosso bispo volta. E aqui depois de cavalo atacando o nosso bispo, a gente não pode deixar com que esse cavalo capture o nosso bispo. Não é bom pra gente, fica melhor para as pretas. Então a gente volta o bispo, protegendo o peão. Depois o principal lance aqui das pretas é esse lance aqui de C5, peão em C5, que a ideia das pretas é depois trazer o cavalo aqui para trás da cadeia de peões. Aqui a gente segue com o nosso plano, cavalo aqui em F1, com a ideia já de trazer o cavalo para cá. As pretas seguem com um lance mais jogado. Aqui as brancas seguem com o cavalo em G3. Aqui as pretas fazem um lance H6, evitando aqui com que o bispo consiga essa casa. Aqui a gente segue com o peão atacando o bispo. E aqui vejam como o lance aqui mais jogado de pretas é o lance E6. Mas por exemplo, eles jogarem o lance H5, a gente ganha aqui um peão. Nessa posição a gente vai ganhar um peão, porque depois de cavalo captura o bispo, cavalo recaptura, a gente captura aqui o peão. E veja que depois que as pretas recapturam, a gente recupera material capturando aqui o cavalo que está solto. Então aqui a gente ganha um peão aqui, se caso o nosso adversário fazer esse lance aqui voltar o bispo. Então o lance mais jogado é bispo aqui em E6, que aqui a partida continua equilibrada. E veja como essa posição está completamente equilibrada, uma posição muito jogada. Essa posição foi jogada várias vezes por grandes mestres. É uma partida que está extremamente equilibrada. E as principais ideias aqui de brancas é seguir com cavalo aqui em H2, já planejando fazer aqui um lance como F4, avançando o peão, talvez aqui fazendo uma ruptura aqui no centro com o peão aqui de D3. Então tem várias ideias aqui de ataque aqui para as brancas. É uma posição aí bem confortável para jogar de brancas. Então essa foi a variante Morph aí, a defesa Morph da Ruy Lopes, que eu queria estar mostrando para vocês. Agora vamos ver a variante das trocas aqui, né? Ah não, esqueci também de falar para vocês que tem aqui o ataque Marshall. Vocês têm que tomar cuidado também, tá? Que tem uma variante aqui do ataque Marshall que eu vou estar mostrando para vocês. Aqui depois de torre, depois aqui do lance bispo em E7 e torre aqui protegendo o peão, e as pretas fazendo bloco. Aqui a gente não faz o lance C3 e a gente faz o lance A4, que é o anti-Marshall, que é a variante anti-Marshall. Porque se a gente faz aqui o lance C3, eles vêm com o ataque Marshall, que é o lance D5, aqui ganhando uma ruptura aqui no centro, sacrificando o peão. E esse lance é um lance muito bom para as pretas, porque aqui tem muito contra-jogo, tá? Depois as pretas recapturar aqui o peão, as brancas ganham o peão, as pretas recapturam, aqui as capturam. E depois de um cavalo em F6, aqui a posição fica muito boa para as pretas, porque é muito difícil das brancas conseguirem vencer esse tipo de posição, porque as pretas depois vêm com ideias de bispo aqui em B7 nessa diagonal, bispo aqui em D6, já mirando os dois bispos aqui para a ala do rei. E aí vem provavelmente um ataque muito forte aí das pretas para cima das brancas. É uma posição muito difícil aí de se jogar de brancas, provavelmente muito difícil das brancas conseguirem vencer essa partida aqui no ataque Marshall. Então aqui o melhor lance aqui para as brancas não é fazer o lance C3, é fazer o lance C4. E aqui a principal lance aqui das pretas é o lance aqui avançando o peão. E aqui as brancas podem seguir protegendo o peão do centro, as pretas avançam. Aqui as brancas podem seguir com o cavalo aqui em D2, já continuando ainda com a mesma ideia de trazer o cavalo para F1 e depois para G3. As pretas podem seguir agora com bispo cravando o cavalo, e aqui o jogo vai continuar andando normalmente. Aqui é um lance para as brancas também é muito bom, que é o lance em A5, já tirando essa casa aqui do cavalo. Então
Aqui pode seguir um jogo muito equilibrado aqui novamente. As brancas conseguem ainda ter as mesmas ideias que tinham ali na defesa Morph, né, que eu acabei de mostrar para vocês na variante anterior. Então essa foi a defesa Morph que eu queria estar mostrando para vocês. Agora eu vou mostrar a variante das trocas aqui, né, depois de capturar o cavalo. Que depois das brancas capturarem o cavalo, as pretas recapturam. Aqui as brancas, o lance mais jogado é rock. Aqui as pretas protegem o peão do centro. As brancas aqui fazem um lance D4. As pretas recapturam, as brancas capturam. E aqui o lance mais jogado é peão avançando, atacando o cavalo. Depois das brancas voltarem, aqui as brancas... E aqui as brancas trocam as damas. E aqui a posição fica equilibrada, fica muito equilibrada aqui nessa tipo de posição, porque aqui as pretas depois podem seguir com o bispo em D7, já querendo dar o roque grande. As brancas seguem com bispo em F4, atacando aqui o peãozinho, e as pretas dão roque grande. E aqui a posição fica muito equilibrada, extremamente equilibrada. Esse tipo de posição provavelmente vai para um final até empatado. Então é isso, galera, essa é a abertura, é a variante das trocas que eu queria estar mostrando para vocês da Ruy Lopes. Agora eu vou mostrar a variante Berlim, né? A defesa Berlim, que é uma defesa muito sólida, que costuma muito ir para partidas muito iguais, muito igualadas assim, e para empates também. Depois aqui do lance, né, bispo em B5 atacando o cavalo, as pretas respondem com cavalo em F6, a defesa Berlim aqui da Ruy Lopes. As brancas seguem com roque. As pretas podem seguir aqui com capturando o peão aqui do centro. As brancas fazem um lance D4. As pretas aqui voltam o cavalo atacando o bispo. Aqui as brancas capturam o cavalo. E depois das pretas recapturarem, aqui as brancas capturam o cavalo em F5, aqui as brancas capturam a dama e o rei recaptura. E aqui você deve imaginar, deve pensar, não, mas aqui não fica melhor para as brancas? Aqui as pretas vão ficar sem roque. Mas não, mas aqui é uma partida muito equilibrada. Aqui a partida está muito equilibrada, mesmo com as pretas ficando sem roque. Aqui é uma posição que já foi muito estudada e ninguém conseguiu assim ver assim variantes claras que deixam as brancas melhores aqui nessa partida. Que o lance mais jogado é cavalo em C3, depois de bispo, bispo aqui em E7, torre aqui dando cheque, cavalo, o rei volta para casa de origem, aqui bispo aqui desenvolvendo, e aqui bispo em D7. Aqui a posição fica bastante equilibrada, uma posição extremamente equilibrada, que inclusive nesse tipo de posição poucas partidas foram jogadas, e as partidas que tiveram terminaram em empate, tá, galera? Porque é uma posição extremamente equilibrada. Então é isso, galera, é isso que eu queria, essas três variantes que eu queria estar mostrando para vocês. Essa é a abertura Ruy Lopes, é uma abertura muito jogada aí pelos grandes mestres. E essas são as três principais variantes aí, né? A variante da defesa Morph aqui, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. A variante da defesa Morph, que é atacando o bispo. E a que depois dessa defesa da variante Morph tem a variante das trocas. Daí tem a defesa Berlim aqui, que é uma defesa muito sólida e costuma muito ir para empates aí, partidas mais iguais. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa abertura, deixem aí o seu like, se inscrevam no canal Froner Chess, comentem aí se vocês já jogaram essa abertura, e até um próximo vídeo. Valeu!